Andrade Law Firm Expo Brasil 2023. Estão com essas maravilhosas. A Marisol, tô conhecendo a Marisol pessoalmente agora, tudo bom? Tudo bem, prazer em conhecê-lo. Eu já conheço você de nome, mas não pessoalmente. Eu também, já ouvi muito. Doutora Marisol. Muito legal. E a Andréia maravilhosa, que já esteve lá no canal Perguntas, Andréia Bowers. Tudo bom? Olá, bom dia, boa tarde. Bom dia, boa tarde, boa noite. Então é o seguinte, eu ia falar agência, é um escritório de imigração. E a gente sabe que imigração aqui em Orlando parece que abre uma portinha. Tem gente que não é nem advogado e estão fazendo o serviço de imigração, a gente vê tudo e vocês sabem do que eu estou falando. Qual que é o diferencial de vocês? Que tipo de imigração? Vocês fazem tudo, não fazem? O que vocês gostam, o que vocês não gostam? Fala comigo. Ok, a gente não faz tudo, a gente é um escritório especializado em imigração, mas a gente não trabalha até agora com corte, tá? Quem está em processo de deportação a gente não trabalha, mas fora isso, qualquer tipo de visto, a gente faz mais vistos de trabalho, EB2, EB1, EB3, processos de família, casamento, toda essa parte familiar também, visto de estudante, extensão, qualquer tipo de visto de trabalho. Então, assim, essa parte do USCIS, que é o Departamento de Imigração americano, a gente faz todo esse tipo de trabalho. Corte, não, tá? E deixa eu fazer uma pergunta, vou perguntar para você, André. Sempre tem o visto da moda, né? Eu sou da época do L1, aí depois do E2, agora o EB3 NIW, que todo mundo no Brasil se encaixa, aparentemente. Hoje o visto da moda ainda é o EB2 ou EB3 NW? EB2, desculpa, o EB2 NW. Hoje ainda as pessoas estão procurando muito o EB2NW por ele ser um visto que viabiliza que a pessoa tente fazer o Green Card ou aplique para o Green Card sem precisar de uma oferta de emprego e ele fazer o pedido por ele mesmo. Mas houveram algumas mudanças no EB2NW recentemente, então é muito importante que a pessoa realmente consulte um advogado de imigração para entender se ele ainda é o melhor processo. E eu achei interessante que você perguntou se era uma agência ou escritório. Hoje tem muitos negócios que prestam consultoria de imigração ou consultoria migratória, mas que não têm advogados dentro dessas instituições e com isso a pessoa está recebendo uma assessoria, mas na verdade sem um conhecimento jurídico necessário para isso. É muito importante que o imigrante busque saber se na empresa que ele está buscando essa assessoria realmente é uma empresa de advocacia e que tem advogado credenciado para trabalhar aqui nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, tá? Porque tem gente que fala que é advogado, mas é advogado no Brasil. Tem gente que ainda tem que se autonomeia doutor aqui, daí você vai procurar saber, é advogado no Brasil, é doutor no Brasil, não estou desmerecendo, só que no Brasil, aqui não é nada, né? A não ser se for consultor, e mesmo assim tem que tomar muito cuidado. E deixa eu fazer uma perguntinha. É verdade, de fazer essa pergunta, que é uma pergunta que não é nada combinado, pessoal. É verdade que depois que eu fiquei um dia ilegal, vou dar um exemplo. Eu vim como turista e fiquei o overstay. Passei dos meus 6 meses que eu tinha. A única maneira que tem para se legalizar, depois que eu fiquei ilegal, 6 meses, vamos falar, 7 meses. Já estou um mês ilegal. É somente por casamento ou não? Não é verdade. Tá? Tem muitas situações aí que dá pra gente recuperar o status da pessoa. A gente pode fazer uma extensão, depende da situação, retroativa, uma extensão do visto de turista e depois pedir uma mudança de status. É bem comum isso, tá, Paulo? E daí, paralelo a isso, a gente faz um EB3, um visto de trabalho e a pessoa acaba recebendo o Green Card lá no... tudo. Claro que existem situações, tá? E a gente já fez até extensão retroativa de pessoas que estão 4, 5 anos sem status aqui nos Estados Unidos e a gente consegue recuperar, tá? Dependendo da situação da pessoa, tá? Uau, mesmo depois de tanto tempo, pede uma extensão retroativa, aí tem que contar uma história, ou não? Tem, a gente normalmente precisa conversar com essa pessoa, ver se houve, por exemplo, a pessoa chegou nos Estados Unidos e foi mal assessorada, foi numa pessoa que não era advogada, um paralegal, um notariado, que as pessoas chamam, e acabou tendo informação errada, tá? Então a gente utiliza essas informações para explicar para a imigração, olha, essa pessoa foi enganada e esse é o motivo que ela está fora de status, não foi porque ela não quis deliberadamente, tá? Tá, agora olha aqui, agora eu vou fazer, vou ficar, aguenta a mão aí. Mas é o seguinte,
eu vim, vou dar um exemplo, tá? Eu vim, claro que eu fiquei fora de status, mas eu vim de propósito. Claro que ninguém precisa saber, mas eu trabalhei. Eu trabalho desde quando eu cheguei aqui. Eu fiz uma faxina, fui na construção, fui fazer isso. Como que eu alegaria depois que eu fui mal instruído se eu estava trabalhando até quando eu não podia trabalhar? É uma situação difícil, tá, Paulo? Porque quando a pessoa está como turista ou com visto de estudante, ou status de estudante, ela está violando o status se ela trabalhar, tá? Então, assim, eu vou ser sincera, a imigração não ativamente vai procurar esse tipo de informação quando a gente aplica para o visto. Eles fazem meio que uma vista grossa, tá? Mas, claro, quando ela aplica para um visto EB3, um Green Card, EB2, EB3, quando chega a hora deles analisarem o pedido de Green Card, eles tentam ver, por exemplo, se a pessoa tem empresa aberta, se ela fez imposto, eles não vão ativamente, mas às vezes chega numa situação de que eles descobrem, então daí o Green Card não é aprovado. Mas a gente vê que a imigração não ativamente busca essas informações, tá? Pro benefício de muitos brasileiros que estão aqui, porque a gente sabe que 90% das situações acontece dessa forma, tá? Deixa eu fazer uma pergunta para você rapidão. A bichinha até ri, fala, vai lá. O que esse Paulo vai me aprontar agora? Me fala sobre o que eu tô vendo também, muitos brasileiros que estão meio que desesperados, que não estão achando uma maneira de se legalizar, porque ninguém gosta de ficar ilegal, né? As pessoas falam para mim, eu não quero ficar ilegal. E ninguém fica ilegal por opção, fala, eu quero ficar ilegal, é meu sonho. Não, não é o sonho de ninguém. Infelizmente não é tão simples, né, encontrar os caminhos para a maioria das pessoas. Me fala sobre o asilo, porque a gente conversei com ela sobre asilo, caso você não tenha visto nosso bate-papo, está no canal Perguntas. O asilo, para se qualificar, tem que ser realmente perseguido pelo governo, o governo que não protege a gente, como que é? Para você ser elegível por solicitar um asilo, você tem que ter sido perseguido ou ter um medo creível de perseguição futura por conta da sua raça, nacionalidade, religião, opinião política ou por pertencer de um particular social group, um grupo socialmente distinto. Então, ele não precisa ter sido perseguido. Se ocorre uma situação ou uma mudança onde existe um medo fundado de perseguição futura, isso também poderia ser. O interessante do asilo é que não pode ser uma perseguição por uma condição individual. Então não pode ser assim, eu estou sendo perseguido porque eu sou o Paulo, ou eu tenho medo de ser perseguido porque eu falei mal de fulaninho no meu canal Perguntas e ele veio me perseguir. Mas por você ter emitido uma opinião... Se eu sou um homossexual, aí eu posso falar, por eu ser homossexual, então me perseguiram. Sim, porque você participar ou ser da comunidade LGBTA, você faz parte de um particular social group. Você é um grupo social bem definido e você passa a ser alvo de determinados grupos que são contra aquele posicionamento social seu. Entendi. E tudo isso que ela tá falando não é que vai dar. Eles têm argumento para pedir. Agora, se vai dar ou não, ninguém tem controle. Qualquer um que te prometer qualquer coisa que ele não tem controle, corre. Os advogados, na minha opinião, eles podem falar, olha, existe uma grande chance, a gente tem um caso bacana, bem, mas não pode garantir, ninguém pode te garantir nada que ele não tem controle. Ela não pode garantir o que eu vou fazer, eu não posso garantir o que ela vai fazer daqui a minutos, porque tem gente garantindo por aí. Tem, e eu gostaria de adicionar uma coisa também, Paulo, porque tem muita gente chegando agora nos Estados Unidos aplicando para o asilo, provavelmente está indo em pessoas que não são advogados, que querem vender o trabalho delas, tá? E eles explicam para o cliente quais são as consequências da aplicação do asilo sem você ter uma base, tá? Porque tudo que você coloca no papel para imigração, você está assinando lá embaixo a história que você está colocando lá. Primeiro, violência em geral do Brasil ou de qualquer país não é base para asilo, tá?
e a maioria dos brasileiros que a gente vê que está chegando, eu fui assaltado, eu fui sequestrado. Isso não é motivo, tá? A gente precisa ter uma base mostrando que você foi perseguido, não uma situação que aconteceu, tá? Um roubo, não é isso, tá? É uma situação que você tem que participar de determinado grupo e você tem que ser perseguido, a gente tem que identificar essa pessoa ou esse grupo que está te perseguindo. Então, assim, não é um processo simples só colocar ali. E lembre-se, mas eu vou fazer o asilo porque daqui 10 anos vai ter entrevista, então eu estou ganhando tempo. O que você colocou no papel pode vir depois, correr atrás de você em qualquer outro tipo de visto, inclusive uma petição de green card. Então as pessoas não sabem disso. E aí, daqui 10 anos, a gente teve cliente agora recente essa semana que aplicou para o asilo em 4 meses, recebeu a entrevista, agora vai para a entrevista, se não for aprovado, entra em processo de deportação. E as pessoas não explicam para os brasileiros. Então, as pessoas que vêm no nosso escritório, eu prefiro muito mais falar a verdade para o cliente perder esse cliente e ele ir lá fazer com o senhor Joãozinho, que não é advogado, do que passar uma informação errada. Porque, assim, as pessoas são muito mal informadas, e principalmente o brasileiro que acabou de chegar. É isso aí, ó. Andrade Law Firm estão aqui, vai fazer uma visita. Eu sempre falo para vocês, pega uma segunda opinião, né? E aí você escolhe, fala com 1, 2, 3 advogados, não pensa que isso é gasto, isso é investimento. O gasto de jogar dinheiro fora é você pegar o primeiro que te falou um monte de coisa que você queria ouvir, que é o que esses especialistas fazem. Eles sabem o que você quer ouvir, eu também quero ouvir que eu sou bonito, forte, maravilhoso, que eu vou ficar rico, mas não significa que tudo seja verdade. Pode ser que estão falando isso só para me agradar. Então você pega a opinião de 2, pelo menos, ou mais profissionais, que sejam advogados. Muitíssimo obrigado, meninas. Obrigada. E a gente vai se falando. Bora, Renatinho!